O meu nome é doutora Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. E estou aqui falando e dividindo algumas coisas com vocês para que possamos de alguma forma melhorar tudo isso. Porque é essa a nossa missão. Nós temos que aprender com tudo isso e melhorarmos. E eu lembro que nas primeiras lives eu falei muito da questão do medo, da incerteza, das perdas, porque tudo precisamos elaborar luto, né? Distanciamento, perdas de emprego, perdas de uma rotina. E nós precisamos começar a desenvolver uma capacidade maior para tudo isso. E eu lembro que tudo no início era expectativa, como que iam ficar esses empregos, como que nós conseguiríamos trabalhar em casa. A escola ficou estacionada na época também, vendo como que eles iriam dar conta. E olha, pensando, fazendo um balanço, eu acho que todo mundo se saiu muito bem. E eu lembro que logo de início eu falei para vocês, olha, acho que tinha mais ou menos um mês de pandemia, nem isso. Eu falei, olha, muitas instabilidades, muitos medos, talvez até muitos sintomas que estão começando a aparecer são decorrentes de coisas que já tínhamos. Só que agora já estamos aí há quantos meses? E em algumas coisas estamos tendo saldo positivo e algumas coisas estamos tendo saldo negativo. Porque nós entramos em conflito com nós mesmos, de como que íamos prosseguir. E nós precisamos, nesse isolamento, ressignificar uma série de coisas. E como eu falei antes, eu acho que até a gente saiu muito bem. Né? Eu acredito que todo mundo aí desenvolveu uma capacidade diferente. As escolas começaram a desenvolver aulas online, mesmo no emprego, e algumas coisas começaram a ficar mais claras. É isso que eu gostaria que vocês pensassem e discutissem isso comigo. Muitos professores que davam aquela aulinha quadrada, eles foram percebidos. E alguns pais começaram a ficar críticos, porque acharam que para eles estava difícil de levar adiante aquele tipo de aula. E eles começaram a imaginar como que aquilo ficava para as crianças. O tanto de conteúdo, e todo um esquema que a escola oferecia. E aí eu penso também no trabalho. Veja só, no trabalho, pensa uma coisa. Vocês começaram a trabalhar home, fazerem reuniões, usarem plataformas, chamadas em call. E tudo isso foi dando certo. Em algumas empresas, poucas vezes as pessoas precisaram estar lá, né, fazer um trabalho presencial. Pensa bem, por exemplo, eu sou da Zona Leste. É benefício para a pessoa de saúde física e mental, como também de despesa da própria empresa. Imagina se eu na Zona Leste trabalhasse no Brooklyn, Campo Belo, Pinheiros, e todos os dias eu ter que me deslocar e pegar um trânsito de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. O quanto que isso talvez foi desnecessário.
o quanto que empresas precisavam ter, além da sua área de produção, todo um departamento de contabilidade, de RH, administrativo, pagando prédio e todo o staff de segurança, limpeza, de refeitório. E os empresários, embora muito resistentes e alguns ainda com um pensamento um pouco quadrado, não perceberam que, de certa forma, eles economizaram com isso também. E os próprios funcionários também começaram a lidar com essa situação de uma forma um pouco mais confortável. Eu sei que isso não é para todos os segmentos. Boa noite, Tadeu, boa noite, Fabi, boa noite, Sirlene. Teve alguns sentimentos que precisaram se deslocar. E isso não é problema, isso não é regra. Que mania que a gente tem de definir, de colocar regra. Não. Para alguns, isso ficou somente claro. Para alguns segmentos, nós percebemos a necessidade do presencial e que puderam nos servir muito. Eu sei que muitas empresas precisaram mandar muitos funcionários embora, mas aí eu fico pensando, Tadeu, era uma organização falida. Talvez não precisasse desse corpo de funcionários, fosse falta de planejamento pessoal, operacional. E o que acontece? Agora é uma hora de todo mundo reformular. Como sempre dentro da nossa história, quantas profissões e serviços passaram a ser obsoletos? E isso é um quadro de evolução, não só do humano, mas como do funcionamento do mundo, da economia, da produção. Quantos homens foram substituídos por máquinas na indústria automobilística? Pois alunos trancaram matrículas e abandonaram a faculdade. Eles não podem, a faculdade também deixou a desejar como qualquer outra escola, os alunos não viram vantagem, estamos aí com uma pandemia que está a perder de vista ao retorno de tudo, e talvez todo mundo vai ressignificar, inclusive, Tadeu, até qual que é o melhor esquema de dar aula. Olha, o gasto de um aluno e de um profissional para se deslocar, às vezes para comer fora, professores, alunos, staff da faculdade, tudo isso, talvez estávamos completamente enganados. Eu não estou falando aqui que nós estávamos, eu estou falando que nós vamos precisar refletir. Nós estávamos com maquinário antigo, com funcionamento todo mundo antigo. Boa noite, Adriane. Boa noite, Sandra Rosa. Nós estávamos encapsulados dentro de uma máquina que já não se mudava há 50 anos. E o que acontece? Era uma máquina, embora muito engessada, era uma máquina extremamente frágil de significado, de ser funcional, de ser inteligente. E só ruiu, nós vamos analisar tudo, só ruiu o que estava obsoleto. Vê se o delivery ruiu, veja se motoboy ruiu, veja se o mecânico ruiu.
Então ficou tudo à mostra, tudo claro. O que é que funciona e o que é essencial e o que era um capricho e talvez uma teimosia. Então, depois desses meses de confinamento, a gente começou a perceber isso. Tadeu fala assim, pois é, agora tem que ter 3 professores para dar aula para um grupo de 45 em salas diferentes. Veja, Tadeu, tem esse lado. Nós fizemos faculdade. Pelo menos meu primeiro e segundo ano, o professor dava aula até com microfone. Nós tínhamos 80. Tá certo que tem aquela seleção natural, terminamos em 40. Mas veja, Tadeu, as escolas, para não pagar professor, para tê-los só como terceirizados e não contratados, o que aconteceu? Esse professor era contratado só por módulos. E o professor sempre ganhou pouco. Agora ele está podendo dar mais aulas. Ele está podendo dar mais aulas dentro de uma faculdade e não precisar de se deslocar. Tinha amigos meus que davam aula de manhã numa escola, à tarde na outra e à noite numa outra faculdade. Pensa no trânsito, pensa no desgaste, pensa em você se adaptar em 3 tipos de instituições diferentes. Era um desgaste monstro para preservar o quê? Nada em benefício do trabalhador. E tinha uma administração e um empresariado burro. E nós sabemos também que quem faliu é quem estava antigo, é quem estava obsoleto, é quem não viu uma perspectiva de mudança de futuro, é quem não pensou no inteligente. E outra coisa, quantas lojas, empresas, comércios, escolas rodando no vermelho há 10 anos e tentando manter um negócio mentiroso. Veio tudo à baila, tudo ficou nu, tudo ficou escancarado. E muitas coisas nós vimos que estávamos errados. Nós vamos ter que ressignificar, sim, na escola, no emprego, no trabalho, inclusive na família. Vocês sabem que esse ano foi o ano que o pronto-socorro infantil recebeu menos crianças, um número mínimo. Não falo que é porque eles não estão na escola. A gente sabe que escola é assim, é um tubo de ensaio. As crianças estão lá, um põe a mão na boca do outro, pega lanche do outro, esfrega nariz. Por isso que não dá para eles voltarem à aula. É impossível, é utópico. Mas essas coisas, elas vinham acontecendo e a gente não se dava conta. A gente estava assim à mercê do que era estabelecido, do que era configurado. Ninguém refletia, ninguém criticava, ninguém questionava. Eu penso assim, como que nós estávamos? Por que nós aguentamos tudo isso? As crianças, elas estão adorando ficar em casa. Os pais estão adorando ficar com as crianças. Vão ter estudos de vocês saberem o ganho que essas crianças estão tendo de ficar em casa. Eu atendo meus pacientes, eu não vejo nenhum semblante triste, eu vejo eles crescidos, eles gordinhos. E aí, como é que foi a semana? Tudo bem, tia. Tá mãe lá no intervalo fazendo um bolo,
né? E todas essas coisas. E tem gente que fala assim também, ah, mas nessa época de isolamento ocorreram muitos divórcios. É isso aí, Tadeu. Nessa época, aquilo que estava falido veio à baila, inevitável. Aquilo que a gente sempre aceitou, tampou o sol com a peneira, engoliu porque estava posto. Não deu mais, as coisas ficaram transparentes, ficaram nuas. E tudo isso começou a mudar, como também temos que ver o outro lado. Existe um percentual de casal que, ao começarem a compartilhar as coisas do dia a dia, os deixou muito mais unidos. Os casais se resolveram. Por quê? Porque começaram a enxergar o outro, começaram a se enxergar, começaram a mudar valores e perceberam que viviam com coisas impostas e não porque desejavam. E eu falo isso em todas as prateleiras do ser humano. Temos um guarda-roupa lotado de roupas, lotado de casacos, de moletons, de roupas de sair, de sapatos. Não estamos usando nada. Minimalismo. Vimos que podemos, sim, viver com aquilo que realmente faz sentido. Então, tem mães questionando a escola que o filho está estudando, que antes não, colocava mediante ao marketing oferecido, e hoje estão estudando a qualidade, vendo as aulas, questionando como é que está sendo ministrado tudo isso e conduzido com as crianças. Muitos funcionários, o que acontece? Eles perceberam que eles não querem mais aquele emprego, eles querem outro emprego. Eles estão tendo tempo de mandar currículos. Nunca nenhuma empresa recebeu tantos currículos como estão recebendo agora, porque as pessoas querem mudar, porque elas, assim, de uma forma obrigada, por causa do isolamento, elas foram obrigadas a abrir o terceiro olho e enxergar coisas novas. Estamos na época de Aquários. Nós temos que crescer também com essa mudança dos tempos. E eu estou vendo um movimento muito grande de todos. Temos agora algumas enfermidades aparecendo, sim. Teve pessoas que tiveram muitas perdas de emprego, perdas de pessoas, pessoas às vezes ainda enfermas, internadas em UTI. Isso traz muito medo, né? Isso é uma coisa que traz como se fosse uma ameaça, né, para a própria integridade. Então, essas pessoas começaram agora a adoecer em relação ao isolamento. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Em todo o histórico delas, o que acontece? Você escuta que essa pessoa, ela ficou o tempo inteiro lamentando o que perdeu e ela não fez nada para se adaptar. Então, precisamos começar também a levar essa questão à baila de o porquê que essas pessoas estão adoecendo. É o isolamento que faz adoecer? Ou é uma pessoa que vivia já numa engrenagem emperrada e esse isolamento, lógico, ele trouxe desconforto, instabilidade para todo mundo, mas ela não consegue mudar. Olha o quanto nós precisamos mudar. Precisamos tolerar afastamento de familiares, de amigos, de namorado, de encontros sociais.
talvez de emprego, de novas formas de ganhar o seu pão, de novas formas de trabalhar, de novas formas de estudar. E tem pessoas que ainda elas ficam muito presas a isso. Elas não se entregam às mudanças. Aí todo mundo fala assim, nossa, nós estamos comendo muito. E, gente, veja, existem dois lados. Existe um código que o cérebro lê. E a gente sabe, acho que todo mundo isso teve alguém próximo, algum familiar. Quando a pessoa está morrendo, ela para de comer. O cérebro dá esse comando. Ele já faz a leitura de que aquele organismo não vai ter jeito. E ao passo que a gente passa por uma ameaça do meio, a primeira coisa que o cérebro dá o comando é que você precisa se fortalecer. Então você tem mais fome, sim. A gente precisa tomar cuidado, então nós somos inteligentes, nós vamos estar à mercê que nem um macaquinho de laboratório em relação a essa questão do instinto de sobrevivência do cérebro. Então, poxa, estamos com mais fome, vamos melhorar a nossa qualidade de alimento. Né? Então vamos beber mais líquidos, vamos talvez comer coisas diferentes para que a gente também não passe dos limites ao ponto de ter problema de colesterol, triglicérides. Mas estarmos mais fortinho é providencial. E a gente só começa a ver tudo o que está acontecendo no isolamento como se fosse um prejuízo muito grande. Nossa, lamentável, que tristeza. Tristeza em relação aos acometidos pelo Covid, as pessoas que se foram, meu Deus, quantos milhões. A nossa preocupação com os nossos amigos enfermos. Isso sim, é lógico que tudo isso mexe muito com a gente. Ensino da humanidade. E como eu falei para vocês, eu atendo pessoas, brasileiros mesmo de outros países, e isso é um sentimento mundial. As pessoas choram pelo que está acontecendo com a humanidade. Que pena ver um inimigo invisível, né? Não é uma bomba que caiu ali, destruiu um monte de coisas e agora você vai começar a se reconstruir. É um inimigo invisível que a gente não sabe lidar com ele, né? Os cientistas estão dando cabeçada porque ele é muito esperto, ele tem uma capacidade de querer sobreviver monstra, e os cientistas estão fazendo de tudo, e está tudo muito difícil. Esse vírus nos engana. Já tem aí uma meia dúzia de casos de recidiva, de pessoas que pegaram Covid e está pegando novamente. E agora, o que a gente faz com isso? Então, realmente, isso daí é um dado de realidade. Mas vamos começar a pensar o que aconteceu de modificação nesse isolamento. Né? Eu, como gosto muito do autor Vallon, que ele fala, as crises são necessárias. Elas sacodem um sistema que era emperrado, e ele vai fazer você ir até o fundo do poço, ressignificar uma série de coisas, trabalhar sua inteligência e sair dessa muito mais forte. E é o que está acontecendo com nós. Né? Então, tem um dado de realidade, tem um dado de infectados, tem um dado de morte, sim. E precisamos saber disso. Estamos vendo gráficos, estamos vendo curva, né, porque por esse meio que eles conseguem liberar, manter, soltar, recuar. Sabemos que em Pequim, na Itália e na Espanha e na França as aulas foram liberadas, precisaram cortar outra vez, porque viram que cada 20 crianças contaminam, cada criança contamina 20. Estamos assustados, sim. E sabemos que até para a produção e uma campanha de vacinação
mundial, que eu não sei aonde eles vão fabricar isso. Eles vão ter que pegar barracão do fundo puxadinho das pessoas para conseguir fabricar essa quantidade de vacinas, que antes de fevereiro isso não vai acontecer. Já estou escutando pessimistas que não antes de junho, mas vamos deixar isso quieto. Então, nós sabemos que vamos caminhar com isso mais tempo. Aí eu pergunto para você, e aí, cara? Nós vamos ficar lamentando? Nós vamos perder o emprego, entrar em depressão e ficar lamentando o isolamento, a pandemia? Lógico que a gente lamenta isso. Quem daqui não chorou pelo que está acontecendo no mundo? E o quanto sabemos que nós somos privilegiados? Somos muito privilegiados. Temos o nosso teto, temos a nossa geladeira cheia, temos a nossa família, temos o conforto do nosso lar, está muito frio, temos os nossos cobertores. Se a gente for pensar, mas também não vamos justificar. A gente não pode negar a realidade, falar, nossa, olha, tem gente pior que a gente. Não. A realidade está aí. Mas aí, o que eu gostaria de perguntar para vocês? Né? Olha só. Pois é, Drica, crise e transformação. Mas tem gente que fica na lamentação. E eu não sei aonde... Não é que a gente não tem que ficar triste e se lamentar, gente. Eu estou falando de gente que fica, de certa forma, estagnada, só se lamentando. Né? O que a gente poderia... Né? O que a gente poderia ficar para não ficarmos tão ansiosos? O homem se edifica somente pelo trabalho. Isso a gente vê em Karl Marx, a gente vê em Freud. Freud falava, o homem só é feliz se ele tiver capacidade de amar e trabalhar. Reinvente trabalhos. Aí tem a minha filósofa avó, ela falava assim, cabeça desocupada, oficina do demônio, e é mentira? Não importa o que vamos fazer, eu vi tantos amigos aprenderem culinária, artesanato, outras formas de atendimento, que conseguiram se virar tão bem. E uma coisa chama a outra. E aí eu queria perguntar para vocês, vamos pensar, o que você perdeu e gostou nessa pandemia? Vocês pararam também para pensar em pessoas, forma de trabalho, cursos e uma série de coisas? Avalie o livramento de coisas, de turbilhão de tarefas que se tornaram pequenas e que você abandonou com facilidade. E eu falo assim, por que você carregava esses lixos? Veja só, por que você carregava esses lixos? Porque era uma coisa tão burra, tão massificada, que a gente carregava coisas que a gente achava que tinha que fazer parte. O que tem que fazer parte? Gente, estamos aprendendo a questionar. Avalie o livramento de coisas e um turbilhão de tarefas que se tornaram obsoletas. Avalie o seu guarda-roupa. Juro, eu olho para o meu guarda-roupa, eu dou risada. Se eu não limpar, vai criar teia de aranha. Para que precisava de tudo isso? Então, vamos pensar nessa questão do ressignificar, gente. Ressignificar é abrir a mente,
é abrir horizontes, é crescimento, é mudar valores, mudar perspectivas, mudar resultados. Quantos de nós, nessa época de isolamento, fomos obrigadas a mudar o comportamento? E a gente viu que nós mudamos resultados. Perdemos o medo de mudar, isso mesmo, Drica, porque fomos chutados pela vida em direção a isso. É ruim? Quantas coisas que você perdeu e gostou nessa pandemia? Será que é para se lamentar de tudo? Eu sei que isso causa insegurança, causa estranhamento, mas a dor é uma forma para repensar. Porque a gente tem aquela mania de, assim, pôr panos quentes e tocando com a barriga. Isso é uma coisa do brasileiro, a gente já aguentou tantas injustiças sociais, políticas, porque a gente tem uma capacidade de adaptação e meio que vai negando e empurrando com a barriga. Mas agora nós chegamos numa situação que ficou imposta, que não teve jeito. Será que nós estamos lamentando coisas que realmente eram boas? Parem para pensar no funcionamento do seu dia a dia. Aquilo era o ideal, o realmente bom, o que trazia retorno para você? Vocês pararam para pensar o quanto que aquilo trazia prejuízos de insatisfação, prejuízos emocionais, prejuízos de falta de significado? Avaliando como que estava a sua vida antes da pandemia, como que foi durante, como que está agora? E a pergunta maior que você tem para se fazer: ok, mudei meus conceitos, mudei valores, enxerguei novas possibilidades. Que projetos? Nós estamos com tempo para fazer projetos. Pode ser que você esteja desempregado, pode ser que você esteja trabalhando metade, talvez, do seu potencial, mas nós estamos tendo tempo para pensar. Você já parou para ver isso? Você pode pensar assim, bom, porque lógico, gente, nada do que foi será. Ninguém aqui está esperando voltar ao normal, porque primeiro, aquele normal, eu conseguiria colocar uma série de defeitos naquele normal. E tudo disso que nós estamos discutindo até aqui. Então, com essa sua nova visão, o que você pode vislumbrar para a sua vida? Em relação a tudo, a sua profissão, ao seu lazer, no que é que você se divertia, era tão legal assim? Em relação aos seus amigos, quantos também caíram no esquecimento? E quem é que esteve aí junto com você, dividindo? O que realmente era extremamente necessário? Hoje nós... Quantas coisas caíram por terra? Algumas vamos preservar, por quê? Porque vamos parar, vamos refletir e avaliar. Não, isso eu acho muito legal, isso eu vou carregar para o resto da minha vida, ótimo. Mas quantas coisas nós vamos falar assim, gente, por que eu achava aquilo importante? E isso é ruim? Nós não vamos fingir que está tudo bem, negar a realidade, mas lidar com a realidade. Quantas vezes nós marcamos de ir para um churrasco, ir para uma praia,
e chovia. Tínhamos comprado bebidas, todo mundo levando seu cooler, carne, edredom, colchão inflável, todo mundo super feliz de ir. E aí começa a chover. Alguém catava tudo e ia embora no mesmo dia? Não. A gente sabe ressignificar. Então, a gente jogava buraco, cantava no karaokê, brincava de alguma outra coisa, brincávamos de mímica, se matávamos de rir, tentávamos fazer alguma comida diferente, contávamos piada. Nós não perdíamos o final de semana. Então, se a gente tem essa mobilidade, essa capacidade de fazer isso, eu sei que o momento de isolamento é muito estendido, mas veja, gente, é a única saída, é ressignificar. Ou a gente ia chegar no churrasco, ou a gente ia chegar na praia e começar a chorar. Ai, como eu sou um azarado, para não falar outra palavra. Ai, olha só, o final de semana que eu tenho aqui para me divertir. Gente, vocês vão se lamentar, não. Vamos tirar sarro de amigo, empurrar ele na chuva, contar piada, as passagens das besteiras que amigos e familiares temos na nossa história. Vamos fazer uma comida junto, escutar uma música alto, jogar um buraco, jogar banco imobiliário com as crianças. A gente não fazia isso no nosso. Porque é o único jeito, você mudando o seu comportamento, você muda o resultado e você obtém lucros. Ficar com raiva do governo, com raiva da vacina, com raiva do Bolsonaro, com raiva do Dória, com raiva do tribunal, com raiva das notícias, com raiva. Gente! Sério que vai fazer bem para você? E aí vamos pensando. É mudança de perspectiva. É mudança de comportamento. E é mudança de resultado, gente. Mudem o resultado de vocês. Olha que droga que aconteceu. Vocês vão curtir a praia no final de semana chuvoso chorando? Ah, mas isso não tem comparação. Gente, eu estou falando de funcionamento. Quando a gente tem um funcionamento proativo, um funcionamento que a gente consegue mudar o nosso comportamento para se adaptar às intempéries e tentar fazer daquilo melhor, tentarmos sermos um alquimista, transformar cocô em perfume, a gente só obtém ganhos. É um pouco do que acontece com criança. Vejo muita gente, porque assim, criança tem dificuldade de resolver, né, de tomar decisões, de resolver situações, problema. O que a criança faz? Ah, ela sapateia, eu quero, mas eu queria, mas eu queria. Ela faz isso porque ela é imatura, porque ela tem dificuldade de solução de problemas. E eu tô vendo um monte de adulto chorar e sapatear. Isso é resolver problemas? A gente pode ficar triste, decepcionado, mas não paralisado. Paralisado a uma coisa que sinto muito, morreu, está extinto. Não vamos voltar aos antigos moldes. Pode começar a chorar, criança. Chora. É que nem a gente fala para a criança, chora, chora, tá com vontade de chorar? Chora, chora bastante. Depois que a criança chora bastante, porque ela não tinha capacidade de tolerar a frustração, adiar necessidades, ela não ficava bem? E ela não ia procurar outro brinquedo? Dá para aprender com as crianças? Uma vez,
Eu não vim aqui para dar respostas, mas para questionar sobre o que era realmente bom, o que realmente era certo para mim, o que era imprescindível para mim, o que eu vi que não valia nada, o que talvez eu possa construir, o que talvez vai agora em encontro ao que eu acho que vai ser gostoso, que vai ser próspero, que vai me dar paz de espírito, que vai fazer com que eu leve uma vida dentro daquilo que eu achava certo para mim. Então, gente, vamos debater com os demônios e nos tornarmos demônios também com as nossas mudanças. Está na hora de começar a se mexer. Temos que edificar algo diferente e algo que tenha a nossa cara. Ou a gente ainda vai ter que ficar correspondendo à expectativa do outro, trabalhar naquilo porque é lindo, é bonito, é notório. Não, gente. Tudo isso foi pro saco. O que é que hoje você pode fazer por você? O que é que você tem que jogar fora? O que é que tem significado para você? E o que é que você tem que adquirir, promover, construir? Quem está em processo de depressão e ansiedade é porque não está produzindo. E o produzir não é ter uma chance mega de emprego numa super empresa, não. Eu estou vendo gente ganhar dinheiro fazendo pão, fazendo trufa, fazendo entrega, fazendo compra para quem não pode sair na rua. Uma coisa que eu preciso deixar um elogio muito grande. E tem pessoas aqui que participam disso. Fizeram o portal do Tatuapé, que é o meu bairro. Mesmo eu sem precisar de nada, eu entro lá, porque Tatuapé é uma aldeia, né? Aqui parece uma cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. Comerciantes de anos, tudo. O tio da padaria, aquelas coisas. É emocionante você ver o portal do Tatuapé, as pessoas fazendo a propaganda do que está fazendo, pessoas fazendo pedidos e um grau de intimidade assim, aí companheiros, eu estou precisando de pijama. Alguém está fazendo pijama? Vem desse preço, se quer de flanela, se quer de plush, se quer de não sei o que lá, a pessoa faz encomenda, a pessoa vai levar. Gente, eu estou precisando de chinelo, gente, eu estou precisando de calcinha, gente, eu estou precisando de roupa para criança. Gente, eu preciso de uma comida fitness. As pessoas lá falam o que precisam e as pessoas que estão lá, e eu percebi que muitos estavam trabalhando com alimentação e começaram a ver pedidos de comida fitness e começaram a fazer isso, cara. Se liga no lance, senão o jacaré te abraça. Ele engole a sua cabeça. Não sei quem falava isso. Se era um parente, se é um ditado popular, o mundo é dos espertos. Então é uma questão de pararmos, pensarmos, de refletirmos e vamos tentar fazer o nosso melhor. Porque se a gente ficar triste, não dermos um passo adiante, ficarmos nos lamentando, sim, você vai adoecer. Porque ansiedade e medo todo mundo está tendo aqui. Alguém está livre disso? Não.
Agora, vai depender de você. O que é que você pode fazer por você? Quem você pode ajudar? Estão ajudando amigos? Fazendo publicidade daquilo que ele agora se tornou empreendedor? E é isso aí, gente. Sabe o que não adoece? Movimento. Movimento não adoece. Agora, se você ficar sem coragem e sem ter uma perspectiva de vida, você vai adoecer. E eu posso garantir para vocês. Sabe quando a gente adoece? Quando a gente para de se mexer. No entanto, nós começamos a ter, nessa época de pandemia, algumas doenças de problema de imunidade. Herpes zoster, muitas pessoas com infecção urinária, problemas epidérmicos, ter sol. Porque estamos sem tomar sol e estamos, talvez, nos mexendo menos, esse organismo está prostrado e muito sem tentar produzir. Quanto menos você se mexe, mais você adoece. Ok, pessoal? Então, ó, boa noite, boa sorte. E a frase que eu deixo para vocês é: bora lá. Estamos no mesmo barco. Um beijo para vocês, até a semana que vem.